ouvir a voz do Salvador. João capítulo 4 tem um texto muito rico, muito conhecido nosso, e eu vou ler esse texto aos pedaços. Nós não vamos lê-lo todo, porque ele é um texto comprido, mas ele diz assim: capítulo 4, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos ler juntos esse versículo 10? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lá na frente, a Bíblia fala que Jesus falou com a mulher, Jesus testemunhou na vida dela, Jesus apontou aspectos da vida pessoal dela, e a mulher foi à cidade convidar as pessoas, porque ela tinha visto e ouvido o Messias. Aí no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós vamos ouvir um hino. Vou convidar a Kelly para cantar um hino, e vou convidar você para deixar a sua Bíblia aberta aí no texto de João, capítulo 4. E aí, se você quiser ler a história aí, o trecho que ficou sem ler, você lê agora. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa
transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita em mim. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Amém. Amém. Eu tive a bênção de conhecer um tempo atrás o pai do pastor Caio Fábio, né? As pessoas conhecem mais o pastor Caio Fábio, que chama Caio Fábio de Araújo Filho, filho do pastor Caio Fábio de Araújo. Pastor Caio Fábio, tive a oportunidade de conhecê-lo já idoso, e eu tinha ido pregar 2 vezes na igreja, no encontro de casais da igreja lá em Manaus, e eles me convidaram uma 3ª vez, e eu meio que chantageei assim a esposa do pastor José Nery, e falei para ela: Meire, eu gostaria muito de conhecer o pastor Caio, então você providenciaria? Ela falou: puxa, pastor, ele fica tão feliz quando alguém resolve conhecê-lo, porque ele está velhinho, fica em casa. E eu fui e tive uma das conversas mais impactantes da minha vida. Eu passei 1 hora com ele, nunca mais vou esquecer o que ouvi daquele homem, e no outro ano ele morreu. Então foi um privilégio que Deus me deu. Eu tive lá a oportunidade de ouvir a sua história, fui perguntar para ele, até pedi para ele se ele não escreveria a história dele, e ele disse que, no final ele diz assim: pastor, as coisas importantes já foram todas escritas, não precisa escrever mais nada não, tudo que o homem tem já tem na palavra de Deus. Fiquei marcado por ele. O pastor Caio contou que ele era um advogado em Manaus. Ele foi promotor de justiça lá, mas resolveu ganhar dinheiro naquela época, então ele foi para o Rio de Janeiro. Era casado com a dona Laci, uma mulher muito crente, que tinham tomado a decisão que ela criaria os filhos na igreja, ela viveria na igreja, mas ele não tinha nada de religião, nada de fé, não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus, não era aquele um valor dele, não era aquela sua fé.
então ele tinha decidido viver a vida dele na paz, sozinho, sem religião. E um dia ele estava no Rio de Janeiro e a dona Laci foi para a escola dominical e ele foi levá-la de manhã. Ele tinha um defeito na perna e estava fresquinho, então ele resolveu ficar esperando e ficou lá fora no carro, lendo, estudando. Ele estava estudando inglês sozinho, ficou lá estudando e ouviu alguém cantando um hino muito bonito. Então ele resolveu, com a dificuldade física dele, subir a escadaria da igreja e chegou lá. Na hora que ele foi chegando assim, a mulher acabou de cantar um hino, ele ficou sem graça de voltar, então sentou lá atrás. E era uma sala de escola dominical que ficaram só as mulheres. A dona Laci estava na frente, não viu que ele estava lá, e ele ouviu uma definição de fé. A professora perguntou: o que é fé? E aí foi citado aquele texto de Hebreus que nós conhecemos, que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E ele ficou perguntando um monte de coisas na cabeça, e aí foi embora, e chegou em casa, perguntou para a dona Laci onde é que estava aquele texto de Hebreus, e ela disse onde é que estava o texto, e ele disse que ia ler, e aí foi ler o texto de Hebreus, e leu o livro todo, e depois resolveu ler todo o Novo Testamento. Essa história aqui é uma história muito rica, com muitos detalhes. Nós poderíamos passar vários minutos aqui, nos contextualizando em torno dele. A igreja já acostumou a ouvir essa história da mulher samaritana, dos conflitos que haviam entre judeus e samaritano, das dificuldades que tinham de conversar, de todo o preconceito que Jesus teve que quebrar para poder parar para conversar com uma mulher. Não era costume, samaritana muito menos, sozinha então não se fala, e de moral duvidosa menos ainda. Mas é uma história que nós não vamos enfatizar hoje aqui. O que eu queria chamar a atenção, na verdade, era essa dificuldade que tinha com encontrar água, um poço que vinha desde a época de Jacó, e um lugar onde nem todos tinham acesso à água sempre com facilidade. Aquele poço era muito importante, cheio de simbolismo. Os apóstolos tinham ido para outro lugar, Jesus ficara sozinho para descansar, e aí ele para na beira daquele poço e vem aquela mulher pegar água. Um costume corriqueiro, algo prático, algo normal, e Jesus pega daquela história para fazer um confronto. Jesus pega aquele fato para colocar aquela mulher diante da maior verdade que a humanidade pode conhecer. Jesus aproveita aquele instante tão simples para confrontar a alma daquela mulher com uma verdade que transforma, com uma verdade que muda, com uma verdade que muda a vida de um ser humano, muda a vida de uma geração, muda a vida de um país, muda a vida da humanidade. É sobre essa verdade que eu queria conversar com você hoje também. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção no texto é o fato de que há uma sede na alma humana. Há uma sede no espírito humano. Há uma sede dentro do coração de todo ser humano, reconheça ou não. Há uma sede latente na vida de qualquer pessoa. Aquela mulher foi lá para buscar água. Jesus pediu água. Ela falou assim: mas é estranho você, judeu, pedindo água para uma mulher samaritana. E aí Jesus vai apresentar-se para ela e dizer: olha, se você soubesse, se você primeiro conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem eu sou, você pediria água e eu lhe daria água, uma água viva. Jesus estava dizendo para ela: olha, você tem uma sede na alma, teu coração tem uma necessidade, e eu tenho condição de suprir a tua necessidade. A mulher não entendeu no primeiro momento. Ela disse assim: Senhor, eu quero essa água, eu quero que o Senhor me dê dessa água para que eu não precise mais vir aqui no poço buscar água. Jesus estava falando: você não está entendendo, querido. Você está pensando que a água que eu estou falando é essa água que alimenta o corpo. Essa água que alimenta o corpo, eu também preciso dela, eu estou aqui querendo beber dela. Eu não estou falando da água que alimenta o corpo, eu estou falando da água que supre uma necessidade por toda a eternidade.
Jesus estava falando para uma mulher que tinha o seu coração atribulado de alguma maneira e que estava ao longo dos anos procurando compensar a tribulação que tinha dentro dela. E a tribulação que havia dentro dela, ela tinha aprendido a compensar através dos casamentos. A Bíblia diz que ela já tinha tido 5, e estava com um homem que agora não era o dela. Tem várias conjecturas a respeito disso, mas o fato é que ela agora tinha o 6º. Ela estava tentando compensar o vazio que havia dentro da alma, através de algumas coisas que a terra oferece, algumas coisas que a sociedade oferece, algumas coisas que o corpo deseja. Ela estava tentando compensar a sede espiritual com algo que não mata a sede. Às vezes, nós vamos vivendo algumas angústias da vida, emocionalmente e ou fisicamente, com consequências sociais terríveis, e às vezes nem tanto, e nós não sabemos o que é que está acontecendo. Por que nós somos tristes? Por que nós somos alegres, mas não somos felizes? Por que nós tentamos tantas coisas na nossa vida e não dá certo? Por que nós pelejamos para poder ser felizes e não conseguimos? É comum nós olharmos muitas pessoas que elas participam de tantas atividades na vida, mas o seu coração vive de vez em quando confrontado com uma tristeza que ela não sabe de onde vem. É porque tem a alma sedenta, é porque tem a alma árida, é porque o seu espírito ainda não compreendeu que nenhum ser humano vive distante da comunhão com seu Criador. É porque ainda não entendeu que a sede que tem dentro de si, que a tristeza que tem dentro de si, a psicologia não resolve, os casamentos não resolvem, o ganhar dinheiro não resolve, o ter muito sexo não resolve, o festejar muito não resolve, o estudar muito não resolve. Cada vez que alguém resolve tentar suprir a necessidade da sua alma fazendo alguma dessas coisas, é como aquela mulher que vai no poço, pega água, volta para casa feliz da vida porque tem água, mas depois tem que voltar lá. Eu vou lá e faço um curso, porque agora eu vou ser feliz, e chega à conclusão de que eu não sou feliz fazendo o curso, eu tenho que voltar e fazer outro. Eu vou para uma festa e participo de um monte de coisa e saio alegre de lá, e na hora que eu chego em casa e deito na minha cama, bate um vazio na alma, eu fico perguntando quando é que vai ter a próxima festa, porque eu preciso ir buscar água. Eu me caso e vou viver os conflitos do casamento e fico querendo ir no poço pegar água, porque todas as coisas que nós fazemos na terra não são capazes de suprir essa necessidade que o homem tem de arrependimento diante de Deus, porque o que tira a alegria da alma é a culpa que o homem tem diante de Deus. Não é a culpa por aquele pecado que eu cometi a semana passada, ou a culpa por aquele que eu cometi o ano passado, é muito mais do que isso, é a culpa por ser pecador. Eu sou pecador, você é pecador, você é pecadora. O pecado, ele é inerente à nossa alma, nós somos marcados por essa realidade, e enquanto nós não nos voltarmos para Deus para poder pedir perdão, não apenas do pecado que cometemos a semana passada, enquanto nós não nos humilharmos diante de Deus como verdadeiros pecadores, e pedir perdão a Deus para poder dizer: Senhor, em nome de Jesus me perdoa, nós vamos viver a sede da alma. Uma sociedade cada vez mais rica, uma sociedade cada vez mais poderosa, uma sociedade cada vez mais capaz de criar tanta coisa, mas uma sociedade cada vez mais sedenta, que precisa criar mais coisas para poder suprir a sede da alma. Claro que eu não estou aqui pensando na sociedade, eu estou aqui pensando em mim, eu estou aqui pensando em você, eu estou aqui lembrando de pessoas que eu amo, pessoas que eu convivo, e pessoas que de vez em quando me procuram para poder conversar algumas coisas, eu fico olhando para ela e fico pensando: meu Deus, se ela não render a sua alma aos pés de Jesus, ela vem para mim como se eu fosse um poço, que ela paga no consultório para poder ter água.
mas depois ela vai ter que voltar, porque a água que eu dou da psicologia não supre a necessidade da alma, do seu ser interior. Eu estou falando de pessoas que ficam abarrotando as igrejas domingo à noite, participando de alguns cultos e se emocionando com algumas coisinhas, mas na verdade não entregam a sua vida a Jesus. Elas bebem um pouquinho d'água e vão embora. Água, material, que a gente bebe e daqui a pouco quer mais. Estou falando de pessoas que pensam terem Jesus, mas ainda não se humilharam aos pés de Jesus para poder dizer: Senhor, o que eu preciso não é cura para a minha vida física, o que eu preciso não é resolução para os meus problemas emocionais, o que eu preciso não é resolução para os meus problemas financeiros, o que eu preciso é que o Senhor me perdoe, porque eu sou pecador diante do Senhor. Todo ser humano tem sede. A sede dele é a necessidade de comunhão com o Deus que lhe criou. E essa sede só é suprida mediante o seu arrependimento e o seu comprometimento de que Jesus passa a ser Senhor da sua vida. O pastor Caio disse que ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele começou a ler a palavra de Deus. E cada momento que ele lia a respeito da vida de Jesus, ele começou a entender por que Jesus fez tudo isso. Por que Jesus passou por tudo isso? Se Jesus era tão bom, se Jesus era tão perfeito, por que ele teve que passar pela cruz? E ele começou a entender qual era a dimensão do seu pecado. Quando nós entendemos o que Jesus experimentou na cruz, nós começamos a entender o tamanho, a dimensão do nosso estado de pecado. Então, Jesus vai apresentar a segunda grande verdade para aquela mulher, a verdade de que só Ele poderia saciar a sua sede. Ninguém mais pode saciar a sede do homem. A Bíblia diz que há um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, Jesus vai dizer para ele, a mulher diz assim: o Senhor vai me dar água? O Senhor está me pedindo? Você é maior do que o pai Jacó? E Jesus vai falar assim: se você conhecesse o dom de Deus. Meu irmão, o dom de Deus é esse presente de Deus, é essa disposição de Deus para com a tua vida, para com a minha vida. Jesus estava dizendo para aquela mulher: se você conhecesse a disposição de amor de Deus pela vida da humanidade, se você compreendesse o carinho de Deus por você, se você compreendesse o que Deus pensa a respeito de você, se você entendesse o dom de Deus. O professor Adalto, nesse final de semana, estava aqui na sexta-feira, ele começou a falar, hoje especialmente, ele falou sobre o planeta ao lado do planeta Terra, Júpiter, enorme, o planeta Terra pequenininho, e Júpiter suga para ele todos os meteoritos, todo esse lixo que passa por aí, todas essas coisas que poderiam destruir a Terra, tudo aquilo que poderia destruir a Terra, ele chupa para ele como se fosse um sugador, como se fosse um filtro, porque Deus continua protegendo a Terra, amando a Terra, cuidando da Terra. Meu querido, Deus ama você profundamente. Você pode estar vivendo uma sede muito grande, você pode estar vivendo angústias dentro da tua alma muito grandes. Se você não está vivendo, vai viver. Você pode passar a pior situação que o ser humano pode passar na face da terra, mas Deus ama a tua vida. Deus ama você de maneira tão impressionante que Ele mandou Jesus. E aquilo que Jesus estava falando para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria. Aliás, desculpa, se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse quem está falando contigo. Aquela mulher não tinha noção, ela estava sentada ao lado de Jesus, o Messias que ela também esperava na história do seu povo, mas ela não conhecia. Ela sabia de Jesus,
mas não conhecia Jesus. Ela sabia do Messias, mas não conhecia o Messias. Ela era alguém que tinha contato com a história a respeito do Messias, mas o Messias não fazia parte da sua história. E aí Jesus fala: se você conhecesse quem está falando com você. O pastor Caio disse que à medida que ele leu o livro de Hebreus, ele resolveu ler o Novo Testamento, leu o Novo Testamento todo, e aí ele começou a dar uma sede tremenda para ler a palavra de Deus. Ele saía do trabalho dele, vinha para casa doido para ler a Bíblia, e fazia as coisas que tinha de fazer, e dava atenção para a família, e aí ele sentava num canto e ia ler a palavra de Deus, porque ele queria conhecer Jesus. Meu querido, eu quero convidar você para isso. Eu estou convidando você para conhecer Jesus. Eu estou convidando você para poder pensar quem é Jesus, o que Jesus fez por você, o que significou a morte de Jesus. Eu estou convidando você para entender cada vez mais quem é Jesus, não apenas como alguém que criou uma religião, mas como aquele que é capaz de reconciliar a tua alma com Deus. Jesus fala para ele: se você soubesse quem está falando com você, você pediria água. Essa era a terceira verdade que Jesus estava querendo apresentar para ela. Primeiro, se você conhecesse o dom de Deus. Segundo, se você conhecesse quem está falando com você. Terceiro, se você conhecesse, você pediria água. Um dos maiores problemas que o ser humano tem com relação a isso é a falta de humildade de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, Pai. Nós ficamos disfarçando nossas culpas, nós ficamos disfarçando nossos pecados. Nós temos a dificuldade de falar o que foi cantado aqui: Senhor, faz esse milagre na minha vida, Senhor. Eu estou precisando desse milagre na minha vida. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou precisando de graça. Senhor, eu estou precisando de perdão. Senhor, eu estou precisando dessa obra maravilhosa que Jesus fez naquela cruz. Senhor, eu quero que o Senhor seja a verdade da minha vida. Senhor, eu estou precisando me alimentar da Tua palavra. Senhor, eu estou precisando dessa água, que é uma água que jorra eternamente. Senhor, eu estou precisando. Se nós não tivermos coragem de pedir, não dá início à nossa vida com o Pai. No final, o que eu vou perguntar para você é se você tem coragem de pedir: Senhor, eu estou precisando. Eu tenho feito como Adão, arrumado disfarce para as minhas culpas. Eu me escondi num canto e fico arrumando disfarce para as minhas culpas. Às vezes o meu disfarce é ser da igreja. Às vezes o meu disfarce é sorrir para todo mundo. Às vezes o meu disfarce é ficar inventando coisas, mas na verdade o que eu reconheço é que eu estou só colocando roupa sobre a minha nudez e não estou tendo coragem de pedir perdão ao Senhor. O pastor Caio disse que chegou uma hora que ele leu pela segunda vez os evangelhos quando terminou o livro de João. Quando terminou o livro de João, que ele viu Jesus falando com Pedro aquela palavra, perdoando Pedro, amando Pedro e dizendo para Pedro: então Pedro, vai cuidar dos meus. Ele disse que não teve outra coisa a não ser chegar uma hora, terminou a leitura, estava todo mundo dormindo, e ele chorando, botou o joelho no chão e disse assim: Senhor, eu não resisto mais, é muito amor por mim, é muito amor por mim, eu quero pedir que o Senhor seja o meu Salvador, e eu quero entregar toda a minha vida daqui para frente só para o Senhor. Se você for capaz, amado, de olhar para o teu coração hoje e reconhecer que você precisa dessa água, que é o perdão de Deus, se você for capaz nessa noite de entender que só Jesus pode dar essa água, pede. E aí Jesus diz assim: e se você pedir, eu vou dar da água viva. Lá na frente ele ainda falou para a mulher, no versículo de número 14, ele diz assim, 13 e 14, ele diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sempre vou me lembrar da palavrinha do seu João, lá no fim do lago do Uruapiara, lá no interior do Amazonas,
Depois que nós cruzamos todo aquele lago, já com, sei lá, 25 horas que nós tínhamos saído de Humaitá. Nós cruzamos todo aquele lago, chegamos naquela casinha, lá no meio da floresta amazônica, daquele amazônida deixado pela natureza lá. E eu fui perguntar para ele como que era a vida dele. Eu estava querendo saber como que era a vida dele ali naquele lugar. E eu disse para ele: seu João, como que era a sua vida aqui antigamente? Ele disse assim: ah, pastor, era muito ruim. Antigamente eu não conhecia Jesus. Eu não estava falando disso não, mas ele estava falando da maior alegria que ele podia sentir na vida. Ele estava falando de uma situação que ele vivia antes, de uma situação que ele vivia agora. E agora estava ele e a velhinha dele ali vivendo paz diante de Deus, alegria diante de Deus, porque mora num lugar distante, porque mora numa situação pobre, mas ele é feliz. Ele é feliz, porque ele conheceu a água que jorra por toda a eternidade e que Jesus chama de água viva. As pessoas que recebem da água de Deus, elas às vezes passam por tristezas tremendas na sua vida, mas na hora que elas param e sossegam a sua alma diante de Deus, elas sabem que são filhas do Senhor, amadas pelo Senhor, protegidas do Senhor, e elas entendem que por toda a eternidade elas continuarão sendo amadas pelo Senhor, e aí está toda a sua alegria, toda a sua vida, e por isso a vida dela tem sentido, porque ela foi capaz de crer que Jesus é a água viva. O pastor Caio, 3 meses depois, era professor de escola dominical dos adultos da igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro. 1 ano depois, ele havia abandonado todo o dinheiro dele, todas as coisas dele. Ele havia abandonado um empreendimento que ele havia ganho de 40 terrenos juntos no Rio de Janeiro, que hoje seria uma fortuna. Ele havia abandonado tudo porque ele decidira ser missionário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. 1 ano depois de convertido, ele era missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil para viver de tempo integral e foi pastor na igreja de Manaus durante muitos anos, deixando uma igreja com mais de 2.000 membros, porque ele entendeu quem era Jesus. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Você entende quem é Jesus? Só entende quem é Jesus quem entende quem é você mesmo. Só entende quem é Jesus quem entende o tamanho da sua sede. Só entende quem é Jesus quem entende o tamanho da sua necessidade. Só experimenta da água de Jesus quem reconhece o quanto precisa dele. Agora, quem estiver precisando de Jesus por causa de um problema que está tendo no casamento, não entendeu. Quem estiver reconhecendo que precisa de Jesus porque não anda muito feliz, não entendeu. Quem estiver precisando de Jesus porque tem problema financeiro, não entendeu. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, aquele que reconhece ser pecador e que precisa de perdão. Conversão não é eu era pobre e agora sou rico, eu era doente e agora sou são. Conversão é eu era um pecador sem arrependimento, mas agora sou um pecador arrependido. Entregar a vida para Jesus e pedir a água de Jesus é dizer: Senhor, eu preciso que Jesus seja o meu Salvador. Você tem coragem de pedir água? Ou você não precisa? Você já pediu água? Um dia Jesus terminou uma grande festa, ele olhou para todo mundo e disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A proposta de Jesus é para quem tem sede. Sede é reconhecimento de que precisa do perdão e da graça de Jesus. Você tem sede? Ou não? Você já experimentou da água que Jesus dá? Ou você está precisando de coisas da terra que lhe satisfaçam por uns dias, por uns tempos, e que vai precisar de perdão de novo depois? O convite dessa noite, amado,
é para você olhar para o teu coração. E aí eu sempre fico convidando a gente a fazer essa reflexão com muita sobriedade, com muita tranquilidade. Porque Deus, que nós lembramos esse fim de semana, conhece todas as estrelas pelo nome, conhece o teu coração, Ele sabe o que está passando no teu coração. O Espírito Santo é quem dá a nós a capacidade de entender o nosso estado. E por isso eu queria perguntar, você está entendendo o teu estado diante de Deus? E eu quero convidar você para orar. Baixa a tua cabeça e ora. Fala com o Senhor, todo mundo. Se você já bebeu dessa água, diga: Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor já me deu. Às vezes eu produzo água morta, porque desobedeço. Se você não acredita nada disso, tá bom. No tempo certo você vai crer. Se você olha para a tua alma hoje e fala assim: cara, eu acho que eu tenho essa sede do perdão, e eu quero pedir água. Eu reconheço o amor de Deus, eu sei quem é Jesus, e eu sei que só Ele pode me dar perdão, graça, vida eterna. Eu sei que só Ele pode dar uma paz que o tempo não vai tirar, nem a morte. Eu quero pedir água. Agora, amado, é você e Deus. Pai, hoje não vieram muitas pessoas aqui, mas quem veio, eu sei que o Senhor tinha propósito eterno de solidificar, de desafiar, de transformar. E Senhor, se alguém nessa noite olha para o seu coração aqui e percebe que precisa dessa água e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, assim como aquela mulher entregou e saiu falando para as outras pessoas, assim como o pastor Caio entregou e saiu perdoando os seus inimigos e pedindo perdão a eles e saiu pregando o teu evangelho, eu quero pedir, Pai, que essa pessoa seja ajudada pelo Senhor, para ter coragem de dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, Pai. A tua palavra diz que todo aquele que vem a Ti, o Senhor não lança fora. O Senhor conhece o que está acontecendo, e eu peço a Tua bênção agora, Pai. Que cada pessoa continue cuidando de si mesmo. Mas eu gostaria de perguntar se há alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, para dizer: Senhor, eu quero dessa água na minha vida. Eu quero que o Senhor entregue a água, me dê paz, para que eu possa viver na Tua presença. Se alguém hoje quiser entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão, quero orar por você, em nome de Jesus. Se você fala: essa é a necessidade da minha alma, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é Salvador, e eu creio que sou pecador, e eu preciso dessa água na minha vida, levanta a tua mão, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe, te confirme. Amém, filho. Deus abençoe, te confirme. Amém, filho. Deus te abençoe, te confirme. Amém. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Amém, Senhor. Que o Senhor confirme esse pedido do teu coração para dizer: Senhor, eu quero dessa água, Pai. Eu quero dessa salvação. Eu quero dessa paz no meu coração. Eu quero que o Senhor venha sobre mim, que o Senhor renove meu caráter, meu ser, minha vida. Senhor, eu quero.
Senhor, eu quero. Você que já havia levantado a tua mão uma vez na tua vida ou outra vez, o Senhor continua te amando, te conhecendo. Você que levantou hoje a primeira vez, o Senhor continua te amando e te conhecendo. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse feito um, meu irmão. Se você que levantou a tua mão quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando com vocês aqui. As pessoas que te conhecem podem vir aqui para orar com você, para a gente poder dizer: Senhor, eu quero, Pai, na minha vida, eu quero dessa água. Se o Espírito Santo tocar o coração de quem não levantou a mão e quiser vir aqui, venha, para a gente poder orar junto, para poder entregar essa decisão do nosso coração na presença de Deus, para nós sermos confirmados na presença dEle, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Se você quiser orar com quem está aqui, pode E vir. nos via redimido por seu sangue, lutando por combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pai Celeste, eu sei que o Senhor sabe das lutas que eles vivem, que eles viverão. O Senhor sabe das lutas que cada um e cada uma que levantou a sua mão já vive. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel, e que se o Senhor diz que aquele que vai a Ti, o Senhor não lança fora. Que assim seja nessas vidas, Pai, que eles sejam confirmados como filho e filhos do Senhor. Ó Deus, que a boa obra que o Senhor começou nos corações deles e nos corações das outras pessoas que levantaram a mão seja completada, e que o Senhor nos ajude, Pai, para sermos esses companheiros e companheiras que vão aprendendo no caminho o que é aproveitar da água que o Senhor nos dá. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos